Paz do Senhor Jesus, aos amados ouvintes, aqui é a irmã Kelly e nós estamos iniciando o terceiro trimestre. Ele está começando e a revista já vem trazendo mais um assunto indispensável, que é o Deus que governa o mundo e cuida da família. A lição de número 1, ela já vem trazendo a história de duas mulheres que com a ajuda de Deus superaram perdas e as diferenças culturais, as crises. Temos como título da lição duas importantes mulheres na história de um povo. A nossa leitura diária tem por tema Esther, foi criada pelo primo Mardoqueu. Para compreendermos melhor, nós vamos ler Esther, capítulo 2, versículo 7. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. A lição vai falar de Esther e Ruth, porém o nosso foco será Esther. A Bíblia vai nos provar que as mulheres sempre tiveram importância e valor para Deus. Deus nunca segregou as mulheres. E Esther é uma das mulheres que nos prova que Deus chama também as mulheres. Quando olhamos para a história de Esther, é impossível não identificar a mão de Deus. Ela foi uma jovem com tantas virtudes que nos revela o caráter que Deus espera de nós. O contexto histórico e de vida de Esther é de uma judia exilada que vivia em Susã, na Pérsia, com seu primo Mardoqueu, pois era órfã. Seu primo foi transportado de Jerusalém com os cativos por Nabucodonosor. Esther, capítulo 2, versículo 4, vai falar sobre isto. Esther vivia no meio de um povo subjugado por forças estrangeiras depois do exílio. O povo de Deus devia sentir-se o mais fraco da sociedade, mas ainda fraco do que um judeu exilado numa terra estranha era uma mulher judia, e mais fraco do que todos seria uma jovem órfã de descendência judia. Mas em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus levantou a mais fraca dentre os fracos, colocando-a numa posição de imensa importância estratégica para, através dela, livrar o seu povo dos projetos do adversário. E mesmo tendo a sua vida ameaçada, Esther cumpriu o seu propósito, como está em Esther, capítulo 7, do versículo 2 a 6. Mas Esther foi conduzida por Deus, e Deus usou um homem para ajudar essa jovem a ser uma mulher temente a ele. Deus usou a Mardoqueu, que a amparou como um pai. Mardoqueu sempre esteve presente nos momentos mais necessários da vida de Esther para orientá-la. Nós podemos destacar quando ela foi levada ao palácio para concorrer como rainha. Quem orienta ela a não dizer sua origem judia é Mardoqueu, Esther no capítulo 2, versículo 10. E também ele vai orientar a Esther a cumprir o seu propósito, como está em Esther, capítulo 4, do versículo 13 a 14. Esther não teve uma vida fácil, mas ela preferiu abraçar a oportunidade de Deus e viver a história de uma mulher de fé. Ela escolheu não se vitimizar pela orfandade, mas receber o amor como de um pai, de Mardoqueu, para a sua vida. Ela escolheu superar seus medos e obedecer aos conselhos de um homem de Deus, e por essa escolha de obedecer, o Senhor se agradou e proveu através dela um grande livramento ao seu povo. Ela escolheu superar seus medos e obedecer. Eu quero dizer a você que não importa como tenha sido o começo da sua história, porque o início da sua história não pode determinar o fim dela. Esther escolheu superar a orfandade, o exílio e entender que não são as perdas ou o contexto atual que definem o final da história daqueles que são chamados por Deus. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O seu final será melhor do que o começo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.